Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, dia 8 de janeiro, terça-feira. E a notícia do dia, o protagonista desta terça-feira foi o vice-presidente que gosta de frequentar aí o noticiário. Desta vez foi, vamos dizer assim, surpreendido, acabou frequentando o noticiário sem querer, sem ser chamado. A notícia é óbvia, a notícia chamou atenção, escandalizou muita gente, revoltou muita gente, decepcionou muita gente. Qual é a notícia? A notícia você já sabe, filho do general Hamilton Mourão, do vice-presidente da República, foi super promovido, foi promovido dentro lá do Banco do Brasil, ele é funcionário do Banco do Brasil há 18 anos e ganhou uma promoção, saiu lá de assessor empresarial, que é um cargo mediano, existem milhares dentro da estrutura do banco, e passou a assessor especial da presidência do Banco do Brasil. Para vocês terem uma ideia, esse cargo de assessor especial do Banco do Brasil, da presidência do Banco do Brasil, ele é equivalente ao de superintendente estadual. Então, assim, tem uma nomenclatura interna no banco que identifica esses cargos, né? Então, a AP1 está lá no topo, né? AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, vai descendo, né, ladeira abaixo. E ele saiu lá do AP6, salário aí em torno de 12 a 15 mil reais, e foi para AP2, deu um salto na carreira, um dia depois do Rubem Novaes, presidente do banco, assumir o banco, inclusive numa cerimônia com a presença do Jair Bolsonaro, que fez um discurso pela transparência, né, pela gestão, pelo fim de privilégios, pela meritocracia, e de repente a gente no dia seguinte se depara com essa situação. Decepcionou muito por quê? Por quê? Peraí, só voltando um pouquinho, deixa eu explicar o que significa sair. Eu até ouvi um ex-executivo aí do banco que fez uma comparação bastante interessante sobre esse salto, né, de AP6, com esse salário aí de 12 a 15 mil, para AP2, salário de 36 mil reais. Não é só 13º que tem no banco não, tá, gente? Tem anos que você tem tantos benefícios e gratificações que você chega a receber 24, 25 salários. É surreal, né? Mas então, ele saiu de AP6 para AP2, segundo comparou esse executivo que eu ouvi ainda há pouco. Ele falou: olha, como sair de sargento para coronel, né? Você pulou aí tenente, capitão, major. Então, gente, olha, decepciona, surpreende, decepciona. Por quê? Porque não ficou nisso, não. O Mourão foi para as redes sociais, o Mourão foi para a imprensa, foi para as redes sociais e justificou esse negócio. Disse que o filho dele tem competência, é um excelente quadro, tem excelentes serviços prestados aí ao Banco do Brasil ao longo desses 18 anos e por sua competência, então foi nomeado aí assessor especial do Rubem Novaes. Sim, ele disse o seguinte, que o Antônio Mourão, que é o filho, ele também, uma das razões para ele ser promovido é a extrema confiança que o Rubem Novaes deposita nele. Eu fiquei me perguntando, bom, o cara tomou posse ontem, se hoje ele já é promovido porque ele tem essa confiança toda no funcionário, ele deve conhecer o filho do Mourão há muito tempo. E aí o Mourão precisa explicar que relação é essa anterior, histórica, né, pelo visto, que existe entre o novo presidente do Banco do Brasil e o filho do vice-presidente da República. Gente, olha só, não vamos perder o foco. Essa notícia surpreendeu até o Jair Bolsonaro. Eu falei com o pessoal lá do Palácio do Planalto, ele ficou irritadíssimo, se sentiu traído, não pode fazer nada, não pode demitir, né? O cara é vice-presidente. E o Mourão bancou a indicação. E o Novaes bancou também, soltou uma nota dizendo que vai manter o sujeito lá como assessor especial. Então eles não estão nem aí para as nossas críticas. Então podemos criticar aqui à vontade porque não vai fazer diferença, né? Mas pelo menos a gente não está
vamos dizer assim, alienado ao fato. Nós estamos lúcidos aqui e o norte que a gente busca é o norte de uma gestão eficaz, sem apadrinhamentos, sem favoritismos, né? É isso que a gente busca e é isso que a gente cobra. Esse é o nosso papel. A gente não está aqui fazendo sensacionalismo com coisas que não têm relevância. Tem relevância sim. Você ocupar o cargo de presidente, de vice-presidente da República, você precisa fazer sacrifícios, né? E tantos outros cargos na administração pública. A administração pública não é para ser um benefício, ela é para ser um fardo. Você prestar um serviço, você servir ao seu país, sabe, como político, como servidor público, é uma coisa que ela está associada a um voluntarismo, tá? Então, assim, eu sou contra essas verbas de gabinete enormes, né? Esses salários astronômicos. Vamos falar de Banco do Brasil? É surreal, é surreal. Tá? E só esse episódio, logo já no início aí do governo, ele só vem nos alertar e corroborar a tese de que tem que privatizar. Tem que privatizar. Tem que privatizar mesmo. Tem que privatizar mesmo. Porque é o seguinte, banco privado, se quiser dar o cargo lá de vice-presidente, pagar 50 mil reais, 100 mil reais de salário para o sujeito, é um problema da empresa. A iniciativa privada não está pagando com o meu imposto, nem com o seu, né? Então, isso vale para tudo. Olha, hoje mesmo, a Apex, que é aquela agência de promoção do comércio exterior, de exportações, perdão, o Alex Carreiro, que assumiu lá, inclusive com um bom salário, né, 50 mil reais, o publicitário, pelo menos ele já começou fazendo uma limpa, né, demitiu acho que 17 pessoas de gestões, estavam penduradas até de gestões lá da época do PT. E o que ele fez? Mandou convocar pelo menos 11 pessoas que estavam numa lista de um concurso. Foi feito um processo seletivo para a Apex no ano passado e essas pessoas não eram chamadas. Por quê? Porque os cargos estavam sendo ocupados por apadrinhados. Então o que o sujeito fez? Assumiu aí, mandou todo mundo embora e mandou convocar quem passou no processo seletivo. Agora eu pergunto para vocês, qual a dificuldade de fazer um processo seletivo interno do Banco do Brasil para justificar uma promoção dessa? Né? Qual a dificuldade? Não pensem que seria diferente se chamasse do lado do mercado, né? Vamos dizer assim, está lá o filho do Mourão, não é funcionário do Banco do Brasil, está no mercado e resolvem trazer ele para dentro também. O que isso configura, gente? Configura que existe uma relação ali de tentar agradar, né? Está ali o Novaes, que assumiu o Banco do Brasil, tentando agradar o vice-presidente da República. Agora eu digo para vocês, Novaes vem da iniciativa privada. Novaes tem um histórico longo aí de atuação, inclusive eu até lembrei aqui, lá no final da década de 90, surgiram denúncias envolvendo o nome dele, né, com informação privilegiada do Banco Central, né? Ele acabou sendo absolvido, até porque essas investigações, a maior parte delas elas não vão para frente, essas investigações não vão para frente, a maior parte não vai para frente. Então, o fato é o seguinte, foi absolvido, ok, tudo bem, beleza, mas tinha lá aquela manchinha lá no currículo dele. Ele vai assumir o Banco do Brasil, tá ótimo. Faz uma cagada, vamos dizer, né? Não, mas pô, peraí, ele tem ali como assessor o filho do vice-presidente da República. Eu até, no lugar do Mourão, eu ia pensar assim, poxa, se esse cara faz uma cagada, esse negócio vai espirrar no meu filho. Ele tem que pensar, o Mourão tem que pensar como um estadista, como um cara que está aí, na ausência do Bolsonaro que vai para a cirurgia, ele vai assumir a presidência da República. Então, como é que fica isso? Né? Não pode, deveria ter, isso aí se chama moralidade, é o princípio da moralidade, né? Da moralidade pública, e isso precisa ser internalizado, né? Olha, não é essa questão só de corrupção, e eu digo para vocês, fiz aqui um levantamento histórico, nós vimos, né, vários casos de promoções de pular um posto, 2 postos no máximo, ao longo da gestão do PT, inclusive, por questões partidárias, é tão criminoso quanto.
né? É tão criminoso quanto. É tão, vamos dizer assim, é tão imoral quanto. Melhor, o termo melhor. Tão imoral quanto. Mas nesse caso foi até mais. Pulou, como eu disse, pulou 3 etapas, né? Saiu e pulou 3 degraus para chegar onde chegou. Então não estou aqui questionando a qualificação do Antônio Mourão, mas ele amassava barro. A função dele no Banco do Brasil, existem milhares dela. Então ele amassava barro, ele não tinha um cargo relevante. Ele saiu, ele poderia escalar, poderia subir mais um posto, subir mais outro posto e ir adquirindo experiência e até chegar ao topo, mas isso não aconteceu, foi catapultado para o topo. Então hoje está aí com um cargo de relevância, atuando diretamente com o presidente do Banco do Brasil. Então eu acho isso muito complicado. A gente vai colocar uma lupa agora em cima do Mourão. Isso é ruim para o governo, é ruim para o Mourão, é ruim para o Bolsonaro. Por quê? Porque agora qualquer coisa que aconteça no Banco do Brasil, qualquer encontro que o Mourão tenha, Mourão que durante a campanha, depois da campanha, se reuniu com grandes bancas de advogados, bancas inclusive, algumas delas com interesses no Banco do Brasil, com empresários, com bancos estrangeiros, bancos americanos, como é que fica? Ele sai de uma posição institucional, quer dizer, o cara está ali negociando como vice-presidente, negociando, o que eu estou falando conversando em nome do governo, como vice-presidente da República, falando no interesse nacional, no interesse da nação, no interesse do governo, no plano macro. E de repente começa a misturar uma coisa com a outra. Então assim, você tem agora vai ter o filho que está lá associado ao presidente do banco, vai ter uma série de privatizações para serem feitas das subsidiárias, então vamos ter que botar lupa nisso aí, né? Tá aí o Mourão não tem um filho só, tem vários filhos, tem uma filha que é advogada, inclusive com atuação em grandes bancas, ela saiu, até foi muito correto no ano passado, durante a campanha, ela deixou de integrar uma das principais bancas aqui de Brasília, de advogados de Brasília, e eu não sei ainda, não consegui descobrir onde ela está. Espero que não esteja no Banco do Brasil, nem na Caixa, nem no BNDES, né? Temos que ter cuidado com esse tipo de coisa, isso não pode. Então, como eu estava falando, você tem que carregar o fardo, tem que se privar de certas coisas. A família também. Então, faltou esse entendimento por parte do filho, o filho mesmo. Olha, isso vai dar merda pro meu pai é vice-presidente da República, não quero. Né? Faltou pro pai do Mourão, fazer isso vai dar merda para mim, não quero. Né? Vai trazer uma imagem negativa, vão haver críticas, né? Vão vir para cima com críticas. Não, isso não é certo. Faltou um entendimento por parte do próprio Novaes, que assumiu aí a posição. Está fazendo o quê? Fazendo um gesto aí sabe, de aproximação com o vice-presidente da República. Para que fazer isso? Para conseguir algum tipo de blindagem, algum tipo de apoio? Né? Por que fazer isso? Ele falou, é competência, é relação, então tem que explicar. Tem relação antiga? Tem que explicar. Então assim, olha, muito ruim isso que aconteceu, não é legal, se soma várias outras coisas. Aqui a gente está fazendo uma crítica construtiva, a gente não vai ficar passando pano em ninguém, tá? Não vai ficar passando pano em ninguém. Aqui o nosso norte são os valores que a gente defende. Então assim, não é porque você tem aí um governo de direita que agora vamos passar pano e fechar os olhos para qualquer barbaridade que seja feita, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque qualquer barbaridade que é feita tende ao quê? A macular a direita de uma forma geral, e isso sim vai fragilizando, vai permitindo que a esquerda tenha pretensão de voltar. É isso que precisa ser evitado. Né? Não dá para se igualar, não dá para nem permitir esse tipo de escorregão. Não dá, não é possível, porque isso acaba criando um dano muito maior, muito maior. Enfim... Só para vocês terem uma ideia, aí me chamou a atenção. Bom, fui lá pesquisar e tal, e aí eu fui saber o seguinte. A gente, às vezes, tem uma ideia, né, mais ou menos, a gente tem as informações, mas aí eu resolvi ver um panorama, tem um panorama aqui. Então, para vocês saberem, lá no Banco do Brasil, você tem, além do presidente, você tem 9 vice-presidentes, você tem 27 diretores, né? Debaixo dos diretores, você tem, olha, puxando aqui, ó, tinha anotado aqui, ó, você tem
superintendentes estaduais, os gerentes executivos, aí já vai para casa das dezenas e centenas, né? E aí tem esses assessores, né? Gerentes de divisão. Pra você ter uma ideia, olha, nessa categoria de AP2, você tem que há o cargo do assessor especial, que também tem os superintendentes estaduais, né, essa classificação, você tem aí pelo menos uns 200, né? E aí você vai, aí você vai para gerente de divisão, você vai para 200, vai para milhares, né? Eu fiz a anotação aqui, agora eu estou me enrolando com a minha própria anotação. Mas é isso, quer dizer, você tem uma estrutura, gente, uma estrutura gigantesca, gigantesca. Inclusive no governo do PT eles foram ampliando, né, esses cargos, gerentes executivos, etc., gerente de divisão, aí aumenta o salário de um, aumenta o salário de outro, daqui a pouco está se gastando bilhões só com a folha de pagamento. Tá? Então, é banco privado? Ótimo. É banco público? Não, não é legal. Não é legal. Então, isso aí fica como alerta, como uma crítica, sim, uma crítica aberta, né? E é isso. Inclusive, as curiosidades, né? Eu falei da Apex, só aí tinha anotado aqui para ressaltar, para mostrar para vocês. Sabe quem estava na Apex? A esposa do Rocha Loures, não tinha só petista não, tinha MDBista também. A esposa do Rocha Loures, do Rodriguinho lá da Maleta, né? Estava lá na Apex, num cargo comissionado, e ela perdeu a boquinha. Parece que foi ontem, eu lembro aqui, né, de quando o Temer assumiu, eu cobrando que fossem demitidas as pessoas, os petistas estavam todos lá, os amigos vão substituindo, vão trocando. Mas o que a gente estava, né, o que realmente a gente espera nesse governo é que seja feita essa limpeza geral, essa faxina, né, e a meritocracia seja verdadeira. Né? Na meritocracia não é assim, o mérito de você ter nascido filho do cara que virou vice-presidente da República ou presidente da República. Não é essa a meritocracia, tá? E aqui eu faço a crítica, gente, com o cuidado e até a ponderação, né? Porque aqui a gente percebe que estamos lidando com pessoas diferentes. A gente, pelo menos, essa é a nossa expectativa, que a gente esteja lidando com pessoas diferentes. Essas pessoas que foram eleitas, né, promovendo ou prometendo uma mudança de paradigma, uma quebra de paradigma, uma mudança, eu falei aqui de uma nova escala de valores, né, morais, éticos na própria administração pública. Então, assim, com gente aí da estatura do Sérgio Moro, né, na Esplanada. Então, não dá para admitir esse tipo de coisa. Não dá para admitir esse tipo de coisa porque você começa a ficar com o pé atrás, começa a ficar desconfiado e as pessoas começam a perder a crença nesse governo. E isso acontece de forma muito rápida. E isso não é bom, isso afeta o apoio ao governo, isso afeta a governabilidade, isso acaba sendo explorado pela oposição, por essa Câmara, né, que a gente tem aí, esse Senado que a gente tem aí, o jogo é muito pesado, as apostas são muito altas. Hoje mesmo estava lá o Guedes, o Onix, né, as equipes deles, eu antecipei essa informação ontem, hoje estavam lá reunidos para discutir justamente essas informações, a proposta da reforma da Previdência. Hoje teve uma reunião ministerial. O Bolsonaro estava discutindo justamente o enxugamento da máquina. É um contrassenso tudo isso, né? Tem muita notícia boa. Como eu disse, falei da Apex aqui, o secretário de governo, né, o Santos Cruz, também anunciou uma série de demissões, está passando também o pente fino lá. Então, assim, muita coisa bacana. Tem vários ministros aí, como eu já falei, levantando, o pessoal fazendo levantamento de contratos suspeitos. A gente não pode fechar o olho para as coisas ruins, porque quando você fecha o olho para as coisas ruins, você permite que elas se repitam, se avolumem. Então é importante uma crítica forte, contundente, uma crítica honesta, né? Aqui não é a crítica do PT,
dos oportunistas, não. Aqui é uma crítica honesta, uma crítica feita com a honestidade de quem defende os valores, né, que fundamentam toda essa guerra que a gente está vivendo, né? O nosso lado aqui. Então, a gente não tem como fechar o olho para isso. E da mesma forma eu oriento aí os eleitores. Não tem, a gente sabe que é mais complexo, é um sistema enorme. Ontem mesmo eu falei, erros daqui, escorregões daqui, dali, é natural que aconteça. A estrutura governamental é enorme, é complexa, é em 3D, 4D, né? É um negócio muito difícil de controlar, mas a gente tem que prezar pela moralidade pública, acima de tudo, né? Não pode permitir que certas coisas aconteçam porque está acontecendo nesse governo e não no outro. Então, assim, a gente está de olho, tem muita coisa acontecendo, tem várias nomeações aí que estão na minha alça de mira, de gente que não deveria nem ter passado a integrar esse governo, mas realmente quando vem do núcleo, desse núcleo aí central, não é bom, não é legal. A gente também registrou mais cedo alguns exageros ali por parte da Secretaria de Comunicação, usando propaganda oficial ali com a imagem do Bolsonaro, da campanha, etc. Também não pode. A gente não pode transformar o Estado nesse tipo numa máquina partidária, de propaganda partidária. Então, olha, vamos pressionar mesmo nesse início, para que a gente evite esses excessos. Aqui, quanto mais mais forte for a fiscalização da sociedade, essa pressão popular para que as coisas deem certo, maiores serão as chances de que elas deem certo. Podem ter certeza disso. Então, fico por aqui, já me estendi demais. Volto amanhã em mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Não deixem de curtir o vídeo, deixar o seu joinha. Tchau!